Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Importante ter sempre vocês aqui, ter sempre alguém, né, para estar ouvindo umas palavras, né, Rudai? Eu queria agradecer mesmo a presença de todos. Eu gostaria de lembrar de algumas atividades da casa. Nós procuramos deixar sempre no quadro de avisos, né? A gente faz ajuda a famílias que são pré-cadastradas aqui. Hoje nós temos em torno de 70 famílias que a gente acaba dando cesta básica. Então, no segundo sábado de cada mês, a gente distribui para 35 famílias e depois para 35. Quem gostaria também de estar participando, é só vir aos sábados aqui e pode ajudar. Segundo sábado de cada mês. E a gente também deixa ali separadinho, quem puder trazer, né, 1 quilo de alimento, tá? Para estar ajudando nessas cestas, a gente agradece. A gente tem o trabalho também aos sábados, dos lanches que a gente distribui aqui nas imediações do metrô Tietê. Também tem uma equipe, troca todo sábado e está sempre aberto. Quem quiser estar participando pela primeira vez, conhecendo o trabalho, só vir, chegar às 5 horas, a gente ajuda a montar o lanche, depois fazemos uma prece e vamos ajudar o pessoal, né? No fundo, eu tenho visto que a gente chega aqui no centro, a gente acha que vai ajudar as pessoas, né? E eu tenho nitidamente entendido que o maior ajudado sou eu, sempre. E é interessante isso, né? Talvez a gente mais aprenda do que acaba ajudando. Enfim, também temos os plantões, né? Só chegar meia hora antes do início das palestras. Tem sempre uma plantonista. Quem quiser estar batendo um papo, conhecendo melhor a doutrina, passa para esse plantão também. Tá bom? Queria agradecer, então. E vamos agora fechar nossos olhos, né? Tentar esquecer um pouquinho os problemas lá de fora. Vamos pedir a Jesus, com o seu amor, com a sua luz, com a sua misericórdia, possa nos ajudar, que possamos, enfim, receber o alimento necessário, Pai, ao nosso desenvolvimento, que possamos entender essa palestra que esse irmão se propôs hoje a estar nos trazendo, essas palavras de amor, de compreensão, que possamos, enfim, Senhor, receber a Tua luz, receber o Teu amor, a Tua paz, e que possamos, Pai, espalhar um pouco essa paz também, às nossas famílias, às pessoas que necessitam, Pai, dessa energia, de amor, que possamos, enfim, Pai, entender o significado do que estamos passando, que possamos ver nesse sofrimento um ponto positivo. E esse ponto positivo, Pai, possa ser a esperança para a gente conseguir lutar e, quem sabe, vencer esse problema, Senhor. Enfim, estamos aqui diante de Ti, Senhor, como servos humildes, para receber o Teu amor e a Tua luz. Que assim seja. Aproveitando, então, hoje nosso irmão Rudai, né, ele está trazendo uma palestra para a gente que chama Reparando Débitos, né, Rudai? Não é dívidas, eu sempre pensei que era dívidas, né? Porque eu acho que eu cheio de dívida, eu quero reparar as dívidas, mas é débitos, né? E o livro é Redação Momento Espírita. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta casa. E nesse clima de paz, de amor e reconforto, juntos vamos dedicar esses breves minutos para nós mesmos. Para nós pensar, refletir sobre o tema e, acima de tudo, comparar, né? Vamos ver o que nós estamos fazendo no presente, hoje, nessa existência, o que erramos e o que podemos acertar. Enfim, vamos aproveitar a lição e esta deve ser aplicada a nós mesmos. Porque muitas vezes pensamos que o tema é para alguém distante de nós. Pensamos no irmão, na irmã, na esposa, no marido, no cunhado, na cunhada. Pensamos nas pessoas à nossa volta e esquecemos quando a espiritualidade fala, geralmente é diretamente para nós. Em algum momento estamos errando, em algum momento estamos desatentos, despreocupados, em algum momento não estamos aproveitando a experiência, as lições, né,
que vivemos no dia a dia. É óbvio que todos nós, encarnados nesse momento aqui na Terra, no século XXI, né, aí com a tecnologia de ponta, com celulares de última geração, computadores, televisão, carros, naves, astronaves, brinquedos que vai a tantas distâncias, controlados por controle remoto, e o espírito está ali presente, né, aproveitando esse momento de prosperidade, de conforto, também para progredir. Mas quem é o espírito, senão nós mesmos? Os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. E nós somos a fase humana, existencial, espíritos encarnados. Outrora estivemos na espiritualidade, agora estamos aqui. Por que será que estamos aqui? Com certeza, escolhemos experiências ou escolhemos passar por provas para que, estando na Terra, nós pudéssemos ser confrontados na nossa escolha e, tendo-as aceitado, tendo-as vivenciado, ou estando vivenciando essas experiências, sairmos melhores, né? Melhor aparelhado espiritualmente, moralmente, melhor equipado, ou seja, consolidado em nós mais uma virtude, ou algumas virtudes, ou ampliada a nossa espiritualidade. E assim deveria ser, e assim será, segundo a vontade de Deus. O tema proposto é Reparando Débitos, é o tema tratado pela redação Momento Espírita. Ele faz uma pergunta assim, logo de cara, de chofre. Existe erro irreparável? Quem de nós erra? Todos erramos. Erramos porque nós não temos ainda uma experiência ampla que permite julgar com antecedência e prever prós e contras e escolher aquela atitude que menos erro cause, menos problema traga, menos conflito, né, se arraste. Então, se nós remontarmos pelo pensamento as nossas experiências, quantas delas tivemos que nesse momento, ou em algum momento dessa existência, nós paramos, pensamos e dizemos, puxa vida, dizemos intimamente, né? Puxa vida, eu não devia ter tomado tal atitude. Ou eu deveria ter tido mais paciência, deveria ter sido mais conciliador, mais caridoso, mais indulgente. Eu deveria ter me calado. Não deveria ter agredido, ofendido, magoado. Enfim, eu deveria ter refreado os meus impulsos e as minhas emoções, pensado antes de agir, pisado no freio do meu automóvel, brecando no momento de puxar o gatilho da minha arma. Quantas atitudes afetivas ou passionais tomamos que agora nós nos arrependemos, né? Mas se arrependemos já é uma grande coisa, não é? Se arrependemos significa que a nossa mente, o nosso juízo, a nossa consciência está trabalhando, está comparando, está vendo que há experiências que nos trazem felicidade e que há outras experiências que nos trazem alegria. Ok? Com base neste livro, O Céu e o Inferno, Allan Kardec, que é a justiça, né, divina segundo o Espiritismo, precisamente no capítulo 7, que fala sobre penas futuras segundo o Espiritismo. Então eu convido a todos, dentro das possibilidades, a estudarem esse livro, porque perceberão que muita coisa no presente, sofrimento, vicissitude, aflição, dor, privações econômicas, financeiras, afetivas, nós as escolhemos. Quando? Nós vamos saber, né? Diz assim Kardec: a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. A lei humana, a justiça humana pode ser cega, pode não alcançar o culpado.
nessa existência. Ou talvez perdendo-se, né? Mas a divina não. Ora, são 3 condições importantes citadas por Kardec para que haja, né, a reparação. Aqui nós estamos falando no contexto espiritual. E já depois encarnados ficará mais fácil para nós entendermos. Arrependimento, expiação e reparação constituem 3 condições, né, essenciais e necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. A partir do momento que o espírito arrepende, é porque com certeza ele já sofreu muito, e ele já colheu muita decepção, e ele experimentou muita amargura, e ele com certeza sofreu muito no umbral, e percebeu que as atitudes tomadas quando encarnado não levou a ele aonde ele queria, não lhe trouxe felicidade. E ele, purgando no umbral ou no plano espiritual, adequado ao seu estado consciencial, purgando, eliminando, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus sentimentos mais negativos, ele percebe que é preciso mudar. Arrependido, a consciência falando alto, mostrando a ele onde que errou, com quem errou, quais são as pessoas envolvidas, quais as causas dos seus erros, as dores e sofrimentos imputadas aos seus entes queridos ou aos seus adversários. Ele pede o quê? Ele pede a Deus uma outra oportunidade. No momento que ele pede a Deus uma outra oportunidade, a bondade divina, que nós falamos a misericórdia de Deus, que é infinita, mas não é cega, prepara uma nova encarnação para o irmãozinho. E ele vem, novamente, já com um plano reencarnatório, para que ele possa encontrar, aqui na Terra, aquelas criaturas que outrora ele prejudicou. Então, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições essenciais para apagar as faltas, né? Os traços e suas consequências. O arrependimento, ele suaviza, né, os travos da expiação, ou seja, abre as portas da esperança, né, o caminho da reabilitação. Quando nós, arrependidos, nós projetamos a nossa mente e sonhamos com uma condição mais feliz, mais equilibrada, mais harmônica. E ao mesmo tempo nós já nos predispomos à reparação, né? Mas, tratando-se da encarnação, é preciso obedecer algumas regras ainda, né? Então, só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. O efeito era os nossos erros. A causa será tratada, aliás, a causa são os nossos erros. O efeito será tratado numa existência precedente ou ulterior. Mas o que é a reparação? No momento hoje, se sofremos, estamos expiando. Se temos dor, sofrimento, doenças, privações afetivas, materiais, econômicas, financeiras, se temos problemas dos mais diversos, e se estamos, nesse momento, constrangidos e resignados a aceitar aquilo que nós não podemos mudar, nós estamos num processo expiatório ou de provação, e temos que fazer a nossa parte. Mas, nesse mesmo instante, nós estamos reparando. Quando estamos resignados, submissos à vontade divina e trabalhando para a melhoria, nós estamos reparando. Que bendita oportunidade, então, é a reparação, né? Poder, né, no presente, agora, neste momento, nesse instante, todos nós, adeptos, simpatizantes, conhecedores da doutrina espírita, e muitos outros que não são, e são tão resignados, ou muito mais que nós espíritas, né, estão ali nesse processo. Então, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quantas criaturas fizemos o mal nessa existência? Se nossa mente catalogar e listar essas pessoas, vamos fazer o esforço para já começar a reparar, fazendo bem a elas. Então, pagando o mal com o bem. Quem não repara seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior, ou seja, uma próxima vida,
em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, ou seja, que nós tiveram queixas, para poder devolver a elas o que tiramos, né? E em condições, olha só, voluntariamente escolhidas. Eis aí o livre-arbítrio. Estando na espiritualidade, através do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos aquela existência que deverá ser profícua, né? Vantajosa, operosa, para que a gente cresça, evolua. Não mais vamos chorar pelos problemas do momento. Vamos entender que eles são necessários para nós progredirmos espiritualmente. E aí a pergunta do nosso irmão aqui: existe erros, né, irremessíveis ou irreparáveis? Aceitamos que somos espíritos eternos, que temos muitas vidas e outras tantas virão? Acreditamos na pluralidade da existência? Todos nós aqui presentes acreditamos? Se acreditamos, entendemos que os erros podem ser reparados. Se não forem reparados nesta vida, pela nossa má vontade, pela nossa incúria, pela nossa preguiça, pela nossa ociosidade, pelo nosso descaso, haverá uma outra vida que nós vamos implorar a misericórdia divina para retornar e reparar, né? Restituir, ressarcir, em contato com aqueles mesmos que nós prejudicamos, né? Devolver-lhes o afeto roubado, o dinheiro, a herança, a saúde, o amor, né? Enfim. Só que é uma situação que nós temos que trabalhar de uma tal forma que satisfaça a vontade, as leis divinas, como está aqui no texto. Enquanto não houver satisfeito a justiça, enquanto em nós não houver mais mágoas, não houver revolta, enquanto em nós não reverter, né, converter ainda inferioridade em superioridade, em pureza, maldade em bondade, nós ainda não reparamos o erro, nós ainda continuaremos em expiação. E muito mais se nós revoltarmos, né? Então, a reparação é uma bênção que temos nesta existência, porque é esta que nós estamos vivendo, para evoluir espiritualmente. Quanto maior é o sofrimento, maior é a nossa dívida. Não é? Mas também pode ser que pedimos sofrimentos maiores para sermos melhores preparados, estarmos melhores preparados para, ao abrir os olhos à vida espiritual, lá já sintamos como criaturas evoluídas, ou espiritualmente falando, mais felizes. Mas uma coisa é certa, a natureza do mundo em que vivemos é de provas e expiações. Então, se as dores são atrozes, o sofrimento é grande, é porque ainda muito devemos. A quem reclamar? A quem acusar? A Deus? Aos bons espíritos? Ou a nós mesmos pela nossa invigilância? Outrora pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso materialismo? Pelo esquecimento que tem à nossa volta irmãos que sofrem privações, né? Sentem sede, fome, frio, têm problemas de saúde, e fizemos vistas grossas. Esquecemos que somos da espécie humana, e a espécie humana, escolhida por Deus para que os espíritos encarnem para progredir, é esta que, né, devem cuidar cada um de si. Assim como fazem muitas espécies animais cuidando da sua prole. Então nós, espíritos encarnados na espécie humana, aquela que é própria, adequada para receber a nós, espíritos, nós temos que olhar com outros olhos, como irmãos, como iguais, né? E aí procurar trabalhar para servir ao nosso semelhante da melhor forma possível. Por isso que disse Jesus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Enquanto estamos nesta vida, né, encarnados aqui, olhando um para o outro, competindo muitas vezes,
E essa competição aí desenfreada pelo materialismo para ser o melhor na profissão, ou ter o melhor carro, a conta bancária mais abastada, ou seja, ser um dos tops da lista da Forbes, né? Tudo isso é ilusão. E aqui, ó, tem... Eu estou citando esse livro porque é a base que nós tomamos junto com o Momento Espírita, o texto, né? Este livro aqui traz inúmeras psicografias de irmãos felizes, mais ou menos felizes e infelizes, que quando abriram os olhos na espiritualidade, eles viram que valeu a pena o sacrifício empreendido. Os infelizes, infelizmente, foram aqueles que não aproveitaram, mas os felizes sofreram muito. E assim, né? Se o filho, a filha, o marido, a esposa, alguém que é caro de nosso coração, ou nós mesmos, estamos passando por dificuldades morais, afetivas, de saúde, dificuldades das mais diversas, de mobilidade física, né? Com certeza, somos devedores para com a lei. E disse Emmanuel, os médiuns, aqueles que têm a facilidade de, irradiando ou projetando de si os seus fluidos espirituais, fazer contato com a espiritualidade, os médiuns aqui na Terra são os maiores devedores para com a lei. Então não vamos nos gabar, porque nós somos ainda grandes devedores. E esses mesmos médiuns, né, muitas vezes movidos pelo orgulho, pela vaidade, esquecidos que a missão deles é para melhorar a si mesmos e também, né, trazer luzes esclarecendo a humanidade, que é a nossa irmã, eles malbarataram o tempo, desperdiçaram a oportunidade e agora vem cheio de dificuldades, né, tendo como base a santa doutrina, que é a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, falar a todos nós e falar aos espíritos, falar aos homens, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Esta vida, ela é apenas uma fase. Existirão tantas outras quantas necessárias até que entendamos isso. E não mais caiamos nas armadilhas da ilusão, da vaidade, do orgulho, da sensualidade, né? E de diversas outras idolatrias aí que não nos levaria a nada. Então o texto do nosso irmão aqui da Redação Espírita é feliz porque nos convida a pensar no momento presente, nas decepções que temos, nos amigos que temos, mas também nos inimigos que temos e fizemos e fazemos, para tratar isso de forma diferente. Ou seja, procurar entender que, apesar de aptidões diferentes que nós temos devido à nossa evolução, a química não diferencia o nosso sangue, ou seja, o sangue meu, do africano, do europeu, de quem quer que seja, é igual. Pode ter mais proteína, pode ter mais hemoglobina, mas ele circula da mesma forma através da mesma bomba, né? Carrega os mesmos nutrientes através do metabolismo normal, traz a vida à matéria, né? Movimenta os nossos órgãos, põe em funcionamento o nosso corpo, dando ao espírito esta máquina que nós conhecemos, que é o corpo humano, que ele utiliza para progresso, para trabalho. Da mesma forma que nós utilizamos alguns equipamentos para, né, termos aí vantagens no sentido de mais conforto, o carro, o avião, o trem, o sapato, a roupa, enfim, uma infinidade de equipamentos, instrumentos aí cirúrgicos, tecnológicos. Da mesma forma que usamos vestiduras para ir à Lua, iremos a Marte, iremos em outros orbes, iremos às profundezas do oceano através dos escafandros, o corpo físico é um escafandro que o espírito usa para ele poder, né, se manifestar nesse plano. E é ele, o espírito, quem sente, quem tem emoções, quem vive, quem sente dor, frio, sede, fome, é o espírito. E o corpo físico é apenas aquele que, né, registra
através das células elétricas, né, ou eletromagnéticas, e passa através do perispírito ao ser principal, que somos todos nós. Então, quantas criaturas partiram, né, em tenra idade, e nós dizemos, puxa vida, foi embora tão cedo e mal aproveitou a vida. Mas quantos desses irmãos não tinham cumprido já a sua missão, a sua cota de dor e sofrimento na Terra, e partiu para orbes, esferas e planos mais felizes, mas não esqueceram daqueles que ficaram na retaguarda e vêm dar-lhes o testemunho, né, que a vida continua, que é preciso trabalhar, aceitar, sofrer no sentido de que esse atrito, esse agitar, essa coisa que nos constrange, que ao mesmo tempo exige que a gente saia, né, da inércia, é que progride o espírito, é que faz com que ele, né, perceba a multiplicidade, né, que existe nele e dos recursos que é dotado e da capacidade de superar dificuldades, sejam elas morais ou materiais. Quantas coisas nós reclamamos no nosso dia a dia, desde que levantamos até a hora de dormir, de tudo e de todos. Foi sexta-feira, eu estava descendo as escadas do metrô aí na Estação Santana, tinha duas moças à frente na escada, a 3 passos abaixo, né? E elas pararam na escada. Nós sabemos que geralmente pede-se que a esquerda fique livre, porque as pessoas que têm mais pressa, que São Paulo é uma cidade apressada, deixe livre aquele espaço para as pessoas descerem ou subirem a escada. E as moças, talvez distraídas na conversa, não fizeram isso. E uma outra moça, atrás de mim, ela falou assim, dá vontade de dar-lhe um pontapé nas costas e derrubar a escada abaixo. Olha a mente da pessoa, né? Nesse momento, e se de repente fizesse o mesmo com ela, como ela se sentiria? Quando nós nos colocamos no lugar dos outros, como nós nos sentiríamos se ouvíssemos tal coisa? Ou se alguém tivesse queixas de nós? Ou ao abrir os olhos na espiritualidade, né? Muitas vezes sem consciência que já estamos no outro lado da vida, e vir as cobranças, suicida, assassino, ingrato, maledicente, traidor, hipócrita, né? Sovina, e muitas outras coisas cabeludas que se aqui na Terra falam e diz, liberto da matéria, o espírito não faria o mesmo, né? Pelo contrário, faria muito mais, né? Essas coisas é para nós refletirmos. A doutrina espírita nos dá realmente a visão para nós entendermos que estamos aqui para trabalho, não para passeio. E que as dificuldades todas servem como educação. Sofrimento é educação. Eis que Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, né? E também bem-aventurados aqueles que chorais, porque rireis. Por que rireis? Porque o sofrimento bem suportado traz a felicidade ao espírito. E ele, quando abre os olhos, ele já não sente mais o peso, a opressão da máquina física, já livre das moléstias, superado todas as dificuldades, ele mais feliz, leve, alegre, adaptado à vida espiritual, ele sorri realmente, sorri de felicidade, e reconhece que não tem tanto mérito para tal. Tamanha a sua humildade, né? Então, a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina religião alguma ainda a proclamou. Algumas pessoas, Kardec dizendo, tá? Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo o poderem quitar-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais do que palavras, por meio de algumas fórmulas, né? Kardec diz, contudo, crendo-se assim, quites, verão mais tarde que não se basta, ou que isso não se lhe bastava. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana, e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. E mais,
se essas leis se dariam por desafrontadas, desde que o indivíduo que as transgredisse por abuso de confiança se limitasse a dizer que a respeita infinitamente. Ou seja, basta dizer que a respeita infinitamente estaria quites com a justiça divina. Será? Por isso Kardec diz, né? Dariam por desafrontadas. Né? Nós sabemos que na Idade Média, você tinha lá, segundo a doutrina cristã, que está aqui no livro, né? Você tem o céu, tem o inferno e tem o purgatório. O purgatório eram, né, para aqueles que podiam pagar, né, para que a igreja rezasse, orasse para aquelas almas que estavam perdidas, para que elas fossem encaminhadas, saindo do purgatório, provavelmente ao céu. A justiça divina, ela é muito mais abrangente do que a justiça dos homens. Por isso Kardec deixa muito claro, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E o culpado é atingido por ela se não houver satisfeito a justiça. E para nós encerrarmos, vamos pegar aqui três citações de Joana de Ângeles para nós refletirmos, né? Diz assim: mantém a serenidade no íntimo e roga as dádivas da paz no futuro, mas suplica, acima de tudo, ou sobretudo, a coragem e humildade no resgate, abraçando ao amor puro e simples que te alçará de alma feliz ao serviço livre em favor de todos os companheiros a quem deves. O que muitas vezes tem aparência de desgraça, quase sempre é resgate intransferível e valioso que assoma a alfândega do devedor, cobrando-lhe os débitos livremente, assumidos e aceitos. Mentes vinculadas entre si por estranhas amarras do ódio, ciúme e inveja, que incendeiam paixões, são reunidas novamente em vidas futuras, atravessando os portais da imortalidade, através de resgates coletivos, como coletivamente espoliaram, destruíram, escarneceram, aniquilaram. Não é o que vemos aí afora? E a bondade divina é isto, é dar às criaturas a oportunidade de arrepender, expiar e reparar no presente, para que dê a cada um segundo as suas obras. Paz a todos e obrigado pela atenção. Obrigado pelas palavras. É o momento que a gente abre para algumas perguntas. Alguém tem interesse em fazer uma pergunta? Acho que deu para aprender tudo, viu, Rudai? Vocês viram que eu li bastante, viu? Eu também não sou... É interessante, ele mencionou o céu e o inferno, mas para as pessoas que já têm a iniciação na doutrina, porque esse é o tempo que eu fiz o curso, era o quinto livro, né? Então, as pessoas têm que ir devagarzinho, o Evangelho, conhecendo o amar uns aos outros, bem lindo, né? Porque realmente ali nós encontramos situações difíceis mesmo, né? Então a pessoa às vezes nem está preparada, tem certas obras que nós ainda nem estamos preparados para sentir no espírito o impacto daquelas situações. Realmente a pessoa às vezes fica apavorada. Então tem que ir devagarzinho. Quando chegar lá, tiver bastante conhecimento, então, porque nós vamos receber informações praticamente quase diretamente dos espíritos, porque nós temos a experimentação através das lições dos livros dos médiuns. Então vamos devagarzinho, né? O livro O Céu e o Inferno realmente é o livro, é o topo da pirâmide ali. Então a gente vai devagarzinho. Obrigado. Rudai, eu vou aproveitar, é importante mesmo, né? É assim, eu li uma vez e acho importante a gente saber, né? E precisamos tomar bastante cuidado. O arrependimento, eu queria até que você complementasse um pouquinho. Arrependimento é o fator positivo, né? Para você ver o que aconteceu, se arrepender. Mas temos que tomar muito cuidado, né? Com depois do que vem. Não podemos ficar com culpa, né? São fatores que não traz nada. Remorso. Então, me arrependi. Mas não posso ficar com remorso, né? Ou culpa do que eu fiz. É isso mesmo, né? Porque o arrependimento é o fator, é o agente positivo. Mas se a gente ficar muito nisso, acaba gerando culpa, remorso e é destrutivo. O remorso, o sentimento de culpa, né, conduz ao arrependimento.
E esse, uma vez arrependido, é preciso sair da inércia, né? É preciso agir, ou seja, reconhecidamente onde errou, buscar as pessoas ou a situação e corrigir, né? Não é que faz a justiça dos homens, pelo menos deveria ser assim, né? Ela corrige realmente os erros cometidos aí pelas nossas escolhas, no tratamento dos nossos patrimônios aí. Mas, complementando a ideia, né, que nosso irmão colocou, a doutrina espírita ela é acessível a todas as pessoas, né? Aqui tem citações que vêm lá de 1860 para baixo, algumas à frente. E Chico, né, Xavier, aí através das suas 500 obras aí, contemporâneo nosso, ele trouxe aí essas obras que são relatos de irmãos da espiritualidade, que vêm mostrar para nós a vida após a morte. Alguns arrependidos, alguns tristes por ter partido prematuramente, outros que entenderam que os vícios que eles estavam, os erros que eles cometeram, né, não o levavam a lugar nenhum, o suicídio, as drogas dos diversos tipos, né? Então muitas vezes são muletas que nós usamos para tentar fugir um pouco da realidade que nos afeta. Mas essa realidade nos afeta porque nós pedimos outrora, por sentirmos já fortalecidos para estar diante das dificuldades, da perda de famílias, de filhos, de fortunas, de situações que nos deixam para baixo, enfim, traumas, né, decepções e muitas outras perdas que servem para sulcar o nosso espírito, preparando a nossa terra espiritual para nos dar mais base, mais experiência, né? Será que Deus colocaria o governo do universo em mãos de homens despreparados? Se ele não coloca o governo de mundos em mãos despreparadas, e se as coloca em mãos preparadas, é porque as experiências, ou a experiência desses espíritos superiores, puros, né, esses arquitetos divinos, eles conquistaram através da evolução do espírito, passando através das diversas experiências. Aí fica realmente o convite para estudar, né, para conhecer. E esse nosso estudo que fazemos nos convida à reflexão. Porque nesse momento todos nós temos nossos problemas, né? Uns saíram de casa preocupados, que deixou problemas difíceis, né? Outros sabem que muitas vezes chegará no lar, terá outras situações a resolver. Dr. Bezerra de Menezes, quantas vezes deixava o seu lar sozinho com a sua esposa e partia para cuidar dos enfermos, esquecia realmente o seu ninho familiar para tratar dos desconhecidos, mas a espiritualidade carinhosa, né, trabalhadora, operosa, ia lá e assistia também, né? Encaminhava as pessoas para auxiliar. E assim é para conosco. Nós, que de boa vontade nos propomos a sermos criaturas melhores, eles insuflarão em nosso íntimo os pensamentos para que tenhamos ações positivas para a solução dos nossos problemas. Basta que a gente confie no nosso anjo da guarda, no Espírito Protetor, acima de tudo em Deus, e naqueles que Deus, né, nos cerca para nos auxiliar e para nós auxiliá-los também, né? Obrigado, Rodai, pelas palavras. Nada. Tá? Contamos sempre com você. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Então a gente vai aproveitar agora, né, que a gente de alguma forma recebeu algo, né, que seja uma palavra, recebemos energias desses irmãos espirituais, que quando a gente está assistindo essas palestras, existe, né, uma emanação de fluidos, desses amigos que nos ajudam, e agora é a oportunidade de a gente fechar um pouco nossos olhos, abrir nosso coração, que a gente, enfim, possa pegar essa energia, pegar tudo de melhor que há dentro de nós, e que possamos levar para os irmãos que necessitam. A gente chama isso de vibrar. Que a gente possa, no nosso íntimo, com o nosso amor, possamos vibrar aos dirigentes desses países que se encontram em guerras, essas pessoas que tanto sofrem com essas balas perdidas,
Essas pessoas que nessas guerras agora, Senhor, possam entender o significado real do que estão vivendo. Quem sabe possa se arrepender. Que possam ter oportunidade, Pai, de estar num lugar um pouquinho melhor. Essas crianças que sofrem, que às vezes ficam sem um membro. Que elas possam também receber o socorro necessário, Pai. Que a Tua luz, o Teu amor, a Tua misericórdia possa acalmá-las. Essas mães que choram também. Enfim, Pai, que possamos vibrar. Esses irmãozinhos também que estão na rua nesse momento. Essas pessoas que dependem das drogas para sobreviver. Que abandonaram seus lares. Ao coração dessas mães também aflitas por perderem seus filhos para as drogas, para as bebidas. Que a Tua luz possa chegar ali também, Senhor. Que possamos vibrar ainda. Aqueles senhores que estão internados em hospitais, com doenças graves. Aquelas pessoas que clamam de dor. Que elas possam entender, como o nosso irmão falou, a real necessidade do que estão passando. Que essa porta estreita que escolheram, Senhor, para ser o caminho de uma vida melhor. Que possamos ainda vibrar para os nossos entes queridos, para os nossos familiares, para os nossos antepassados, que eles também possam receber um pouquinho do nosso amor, da nossa paz, que possa receber de Ti, Jesus, a Sua misericórdia, e que possamos ser um pouco melhor de agora em diante. Que possamos levar para os nossos lares também essa energia de amor, de paz, de serenidade, possamos ter recebido o alimento, Pai, necessário, e que possamos ainda voltar e quem sabe entender os Seus caminhos e os Seus desígnios, Senhor. Que assim seja. Vamos aguardar um pouquinho então, a gente vai passar para os passos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, viu?